Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, bom momento de estudo. Aqui quem vos fala é o professor Marciano Xavier. Vou trabalhar a disciplina de Direito Processual Penal com muita satisfação, tá? Já desde logo coloco à sua disposição para eventual dúvida ou eventuais dúvidas. Para mim, você que já estudou comigo sabe, né? Não deixo de responder os e-mails, para mim é uma satisfação poder te ajudar, porque isso me faz melhor, me sentir bem, tá certo? Até porque eu já fui concurseiro, eu sei que essa vida, essa caminhada para o sucesso, que é você galgar o seu concurso público, né? O seu cargo almejado, eu sei que não é fácil, por isso eu estou à sua disposição, tá certo? Você tem meus e-mails aí, tá? Qualquer dúvida, então, fique à vontade, pode esclarecer essa dúvida, colocar a sua sugestão, que será bem-vindo. Muito bem, pessoal. O nosso primeiro assunto será inquérito policial, tá certo? Tudo que você precisa saber de inquérito policial, nós veremos nesta aula. Aula, aliás, que será dividida em 3 partes, né? Inquérito policial parte 1, parte 2 e parte 3, para você verificar, então, a imensidão de conteúdo que nós veremos sobre inquérito policial, para que você possa derrubar, para que você possa matar qualquer questão de qualquer banca sobre esse tema, inquérito policial. Muito bem. Professor, eu nunca tive contato com processo penal, eu nunca tive contato com direito. Então, para você que nunca teve contato com direito, deixa eu só te explicar aqui rapidinho. O processo penal, tá? Ou o direito processual penal, que é a nossa disciplina, tá? Que é a minha disciplina, que vou trabalhar com os senhores, é o ramo do direito público que cuida das regras que o Estado deve observar durante as investigações, durante o processo, tá certo? Ou seja, na persecução criminal, tá certo? Imagina você que eu pratiquei um crime, eu pratiquei um fato definido como crime, tá certo? Ora, o Estado, para que o Estado venha a me condenar ou até mesmo absolver, ele tem que seguir umas regras impostas pelo direito processual penal. Então, o direito processual penal, né, ele cuida exatamente de disciplinar, de criar, de impor as regras para o Estado. Quem é o Estado? O Estado aí exercido pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, tá? Essas regras, então, vão determinar o caminho que o Estado deve seguir, seja para investigar, seja para processar, seja para executar uma pena. Muito bem. Então, é essa a nossa disciplina. E, nisso aí, o nosso primeiro assunto é o inquérito policial. Para você ter uma ideia, tá? Para você ter uma ideia, né? O inquérito policial, né? Ou melhor, a persecução criminal, quando alguém pratica um fato, por exemplo, alguém furtou um objeto seu, subtraiu um objeto, né? Sem violência ou grave ameaça, ele praticou um crime descrito no artigo 155 do Código Penal. O Código Penal não é a mesma coisa do processo penal, coisas do processo penal. O Código Penal cuida de definir os crimes, ele cria os crimes, ao passo que o processo penal cria as regras. Muito bem. Então, olha só que interessante. Alguém praticou um fato, o fato é uma conduta humana prevista numa lei como crime. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. É um crime porque está previsto na lei penal, portanto, esse fato, né, encontra-se previsão legal, porque a Constituição Federal diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não é isso? Muito bem. Alguém praticou um fato definido como crime, subtraiu, por exemplo, um pertence seu, nasce para o Estado o direito de punir. Só que para o Estado punir, nós já sabemos que ele tem que seguir regras. E a primeira etapa dessas regras chama-se inquérito policial. É nesta primeira etapa, ou nesta primeira fase, que concentra o nosso estudo dessas 3 aulas. Neste inquérito policial, ou nesta fase,
o Estado vai reunir uma série de informações sobre a materialidade, ou seja, será que aconteceu mesmo o fato? Quem foi que praticou esse fato? Há indícios apontando para o Marciano Xavier? Há indícios apontando para o João da Silva? Então, é nesta primeira etapa que o Estado reúne estas informações para que venha a segunda etapa, que é a etapa da ação penal, tá certo? Não é esta, por enquanto, o nosso estudo. Nós concentraremos na primeira fase, que é a fase do inquérito policial, tá certo? Sempre, quando estiver estudando inquérito policial, você vai, ou fazendo uma prova, você já coloca isto mentalmente para você. Nós estamos na primeira fase, é a fase das investigações, é a fase do inquérito policial, é a fase de reunir informações. Por isso que daqui a pouco eu vou falar para você que o inquérito policial tem caráter informativo, porque ele reúne informações para que venha depois a ação penal. Nós estudaremos aqui também a ação penal. Você vai ver quem é que pode deflagrar a segunda fase. Hoje nós estudaremos quem poderá deflagrar a primeira fase. Ou seja, como é que se instaura o inquérito policial. Então, resumidamente, nós concentraremos nestas 3 aulas sobre inquérito policial, todo assunto sobre inquérito policial. Tranquilo? Então, é a primeira etapa de 2, é a primeira etapa da persecução criminal. Tudo isso aqui é chamado de persecução, tá? Persecução criminal, né? É o Estado perseguindo alguém, tá certo? Porque praticou um fato definido como crime. Muito bem, tá certo? Então, aqui, o inquérito policial consiste nesta primeira fase. Feito isso, tá? Feito isso, poderemos, então, agora seguir adiante, né? O que é o inquérito policial, então? Senhores, temos que saber do inquérito policial neste primeiro assunto, é o conceito, a incumbência, ou seja, de quem é a competência, né, a incumbência de conduzir o inquérito policial, e a sua finalidade, tá certo? É como se alguém perguntasse para você o que é inquérito policial, você vai abordar esses 3. Conceito, a incumbência, quem faz e para que serve. Olha só que interessante, olha aqui, ó. Inquérito policial, segundo Tourinho Filho, o doutrinador Tourinho Filho, é o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Vamos entender isto aqui, pessoal, em destaque para você. É o conjunto de diligências. Sim, senhores, olha aqui, é o conjunto de diligências. Então esta primeira fase do inquérito policial, conjunto de diligências. Só esse trecho. O que significa isso? Tudo que for levantado durante o inquérito policial é chamado de diligência. Você que está me assistindo, você que está estudando, você imagina que você seja um delegado de polícia. Você é responsável por um inquérito policial. Você manda o seu investigador na casa do Marciano suspeito levar uma notificação para que eu vá até a delegacia depor. Quando você colher o meu depoimento, você está realizando uma diligência. Ora, você quer ouvir uma testemunha, a Maria Pereira. Quando você estiver ouvindo a testemunha, você está fazendo uma diligência. Você pediu a busca e a apreensão na casa do Marciano Xavier. O juiz te deu a busca e apreensão, te deu autorização, e você realizou a busca na casa do suspeito, você fez uma diligência. E vai somando as tarefas, os afazeres, né? Tem inquérito policial que tem muito mais diligências do que o outro, então depende, por isso que nós veremos daqui a pouco, que o inquérito policial é inquisitivo, é discricionário. O delegado que vai definir
quais as diligências que ele vai desenvolver, providenciar ou tomar em determinado inquérito policial. Então, retornando, é o conjunto de diligências. Professor, eu posso dizer, então, que é tudo que é realizado nesta primeira fase para esclarecer o fato. Muito bem, para esclarecer o fato, para buscar quem seja o autor do fato, ou seja, que praticou aquele suposto delito, porque no inquérito policial ainda não há, como se falar em prova cabal, né, mas suposto delito. Muito bem, conjunto de diligência. O que é inquérito policial, então? Conjunto de diligências. E o que é diligência? É tudo aquilo que é realizado durante o inquérito policial. Muito bem, ok. Conjunto de diligências. Realizadas por quem? Quem realiza esta diligência? Quem faz o inquérito policial? Polícia Judiciária. Guarda isso para você, meu irmão, minha irmã, guarda isso para você. Polícia Judiciária, que difere da polícia administrativa. A Polícia Judiciária, ela é o órgão do Estado ou da União, né, responsável pelas investigações, ao passo que uma polícia administrativa vai cuidar de proteger patrimônio, vai cuidar da ronda ostensiva, que é no caso da polícia militar. Para você entender melhor, você fala, professor, qual a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária? Porque senão eu caio na pegadinha, professor, de cair numa prova de sobre inquérito policial indica a alternativa correta. O inquérito policial é um conjunto de diligência realizado pela polícia administrativa? Não, pela polícia judiciária. Então, qual a diferença, professor? Polícia administrativa, ela atua antes da ocorrência de um delito. Seja em qualquer aspecto, seja para proteger patrimônio, ou seja para evitar que alguém pratique um delito. Quando a polícia militar, por exemplo, está fazendo ronda com giroflex ligado, ela está na função de polícia administrativa. Agora, aconteceu o fato, ocorreu um suposto crime, por exemplo, alguém atirou em outro, nasce a função da polícia judiciária, porque então ela é repressiva. Opa, anota isso aí, professor. Então, senhores, a polícia judiciária, ela tem função repressiva. Repressiva por quê, professor? Repressiva porque ela entra em ação daqui para cá, depois do fato. Tá certo? Reprimir não está aqui significa no significado de evitar. Não. Por isso que eu falo que a polícia judiciária, na verdade, ela não evita o crime. Porque ela só entra depois do crime, depois do fato. Aconteceu o fato, quem que vai atuar? O Estado na pessoa, ou seja, através da polícia judiciária. Porque vai fazer o inquérito policial para reunir uma série de informações para que realmente o Ministério Público, ou até mesmo particular, em caso de ação penal privada, possa ingressar com a denúncia ou com a queixa. Tudo isso você vai ver quando falamos de ação penal. Tá certo? Então, polícia judiciária, ela tem função repressiva, porque entra após a prática do fato. Após o fato. Ao passo que a polícia administrativa, meu irmão, olha só, a polícia administrativa, ela entra aqui, ó, antes do fato. Ora, a polícia administrativa está aqui então, ó. A polícia administrativa entra antes do fato. Ah, por isso que você falou, Marciano, que quando a polícia militar está fazendo ronda, né, ela está numa função ostensiva, por exemplo, ela não é polícia judiciária. É verdade. Porque ela está evitando que alguém, olha só, o sujeito já querendo pular o muro, ele viu o giroflex, ele correu. Então evitou a prática do fato. Porque praticou o fato, nasce para o Estado, aí o direito e o dever de investigar aquele fato. Tá certo? Em determinadas situações. E, ao final, se assim existir elementos suficientes, processar o sujeito. Tá certo? Então, polícia judiciária. Agora, professor, quem é a polícia judiciária no Brasil? Tá certo? Eu já sei, professor,
que quem é o responsável pelo inquérito policial é a polícia judiciária e não a polícia administrativa. Ok, professor, pode fechar isso aí, que isso aí eu já sei. Agora, quem é a polícia judiciária, senhores e senhoras? Quem é a polícia judiciária? Senhores, polícia judiciária no Brasil, tá certo? Ela se divide de acordo com o ente federativo. Nós temos polícia judiciária da União. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso da PM Alagoas 2018. Edital publicado, edital na praça, são 500 vagas disponíveis para o cargo de soldado combatente. E claro, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos oferecendo um curso completaço, ponto a ponto do edital, podem ter certeza disso, claro, não precisa nem dizer, mas eu gosto de reafirmar, super atualizado. Gente, a melhor proposta pedagógica, o melhor custo-benefício, com o professor que você acabou de assistir essa videoaula, com o nosso professor que você acabou de assistir a videoaula, o melhor custo-benefício por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Convido vocês a conhecer o nosso curso, você não vai se arrepender. Professor, eu quero ficar sabendo de informações do concurso, né? Nós aqui da Lá Concursos, inclusive nós estamos preparando uma bateria de aulões ao vivo, né? O nosso canal no YouTube é um canal muito poderoso, um canal aí que nós temos bastante inscritos e claro que a gente vai atender de uma forma bastante atenciosa o concurso da PM. Então, convido vocês a enviarem um e-mail para 659-9971-9373, que nós vamos fazer uma lista de transmissão exclusiva para a PM de Alagoas. Basta enviar um WhatsApp, né, com a PM Alagoas, né, PM ALA, que nós vamos estar encaminhando informações, dicas, exercícios, avisos, né? Vamos colocar toda a nossa equipe de marketing da LAC Concursos aí à disposição de você que vai estar estudando da PM Alagoas. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC. Clique lá.